Boa noite a todos, a todas. Hoje é o dia 2 de outubro de 2024 e essa é a nossa palestra, meditação número 155. Então sejam todos bem-vindos. O dia de hoje ele é um dia votado ao dia do anjo, o anjo da guarda, né? Essa é uma data religiosa da Igreja Católica que se iniciou no século V lá na Espanha e essa data se propagou por toda a Europa e por todo o mundo religioso católico, né? Mas nós vamos tratar aqui de um aspecto místico do reino angelical, né? O reino celestial também chamado. A consciência humana, ela está muito aprisionada, né, no cognitivo, no mundo da matéria. E apesar de sermos seres espirituais, né, nós somos um espírito encarnado, né, uma alma encarnada. Mas principalmente nessa século XXI, de muita tecnologia, as pessoas ficaram aprisionadas numa dissonância cognitiva que aprisiona as consciências apenas no mundo da matéria. Então, vamos falar dos reinos. Tudo tem consciência, né? O reino mineral tem uma consciência do mineral, o reino vegetal acima, o reino animal mais ainda, e o reino humano. E dentro do reino humano, como você percebe, existe um espectro praticamente do menos infinito, de uma baixa consciência, ao mais infinito de uma consciência iluminada. Mas existe o quinto reino, o reino celestial, o reino angelical. Quando a gente desencarna, isso faz parte da vida, né, a morte física, a gente já vai para um outro estado de consciência, que é um reino intermediário entre o reino celestial e o reino humano. Então, quando a gente dorme, a gente literalmente estamos adentrando, né, um reino semi-celestial. O que é que diferencia principalmente o reino humano do celestial, o angelical? É a questão do livre-arbítrio. Nós estamos em um planeta escola. E na escola, você como uma escola tradicional qualquer, humana, você tem as provas e para passar de um ano para outro, de uma série para outra, você precisa ser aprovado. Provar que adquirir um novo conhecimento, né? Na escola da vida, o conhecimento é medido pelo seu nível de consciência, quanto você evolui a sua consciência. E como você sabe, no presente estágio da humanidade neste planeta, nós estamos numa fase de expiação em provas, né? É como se fosse um purgatório ou mesmo um inferno. A vida, se você perguntar para as crianças que estão morrendo de fome na África, na Ásia, ou nas crianças que estão sendo assassinadas no Oriente Médio, eles dizem que a Terra é um inferno, né? Então,
Essa é a realidade, por enquanto, que a gente vive como humanidade. E isso é causado por um atributo desta encarnação chamada livre-arbítrio. Quer dizer, você, como está numa escola, você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. E tudo que a gente faz tem consequência, né? Para o bem ou para o mal. Quando a gente desencarna ou está mesmo dormindo no plano astral, nós também temos livre-arbítrio. A diferença não é muito grande entre a pessoa no estado de vigília, na frequência beta, e a pessoa no estado teta dormindo, né? Tanto é que você tem bons sonhos e tem pesadelos. Então, de certa forma, esse estado de dualidade, de vigília, de sono, de encarnado e desencarnado, ele não tem muita diferença. A diferença é só a ativação do corpo físico. O reino angelical dos anjos, né? O anjo é uma consciência onde já transcendeu esse estado de dualidade e ele apenas está em sintonia, em ressonância, em coerência, como quiser chamar, com o reino cósmico da unidade. Existem vários relatos, né, de anjos que aparecem nos livros supostamente sagrados, com manifestações de seres angelicais. O termo anjo vem do grego, do latim, que significa mensageiro, né? Então é muito importante a gente salientar o aspecto da mensagem, da informação. Olhe o significado da palavra informação. Significa que é alguma coisa que tem um prefixo "in", que está entrando, que gera forma. Então, a forma, a informação no mundo da vigília é verbal, normalmente, embora tenha também a não verbal, né? As posições físicas, tudo isso tem uma mensagem, traz uma informação. A informação que flui do plano astral para o plano da consciência desperta, ou de vigília, é o que a gente chama de mediunidade, né? Então são pessoas que acessam essas frequências, essas informações de entidades desencarnadas. No nível da vigília, nós temos também como exemplo de informação, de fluxo informacional, telepatia. A telepatia é um processo mental praticado, né, por várias organizações, várias escolas de mistério, escolas do ocultismo, como a Rosa Cruz Amorque, por exemplo. Nos tempos atuais, a partir do ano do início do século XXI, da era de Aquários, surgiu uma nova denominação chamada de canalização e de seres de luz. Então, o ser de luz, na realidade, seria o equivalente ao anjo, né? A figura angelical. E também traz informações, tudo gira em torno da transferência de informações, como de um professor, de um sábio para um aluno, para um aprendiz, né? Não esquecendo que todos nós somos sábios e todos nós somos estudantes, né, na escola da vida. Então, hoje se fala muito na questão da intuição, né?
A intuição vem de um estágio da nossa consciência desperta. O nosso espírito divino ou eu superior. Então a gente pode dizer que o ser humano ele é trino no aspecto físico, do corpo físico, etérico. Ele é a nível da alma, do plano astral, emocional, e é mental e espiritual no nível do eu superior. A nível mental nós temos existem dois hemisférios cerebrais. Então a gente tem o mental cognitivo, né, que é manipulado principalmente pelas redes sociais da vida, que a gente já abordou em outras lives. E tem a parte intuitiva, que é a parte de conexão através do hemisfério direito, através da glândula pineal, chakra coronário, ao nosso eu superior. Então, o nível do celestial, o nível angelical, a comunicação de um ser de luz, é através do nosso eu superior, vamos dizer assim, né? Então, no nível da mesma frequência cerebral da quinta dimensão, nós temos aqui um ser de luz e nós temos do outro lado o nosso eu superior, conectando a nós mesmos. Então, é assim que é feita a conexão entre os seres de anjos. A diferença fundamental entre um ser num estado de unidade de consciência desperta e um humano normal é a questão de respeitar o livre-arbítrio, né? No estado de dualidade existem entidades e seres humanos encarnados que não respeitam o seu livre-arbítrio. Mas o ser de luz, ele respeita completamente o seu livre-arbítrio, como o seu próprio eu superior, que é você mesmo nesse estado de consciência. É por isso que Jesus, tantas vezes, ele anunciava, né? Busqueis e achareis, pergunteis, será respondido, bate que a porta se abre. Quer dizer, você toma a iniciativa, tem a intenção de se conectar ao seu eu superior, ao seu mestre interno. E aí fluem as intuições. A partir do nível celestial, do quinto reino, angelical ou celestial, existe a figura do anjo, né? Hoje, como 2 de outubro, dia do anjo da guarda, né? Existem várias especulações com relação ao anjo da guarda, né? Algumas tradições dizem que é um parente seu, uma avó, você que te ama muito e que te orienta, principalmente através dos sonhos, né? Outras conjecturas dizem que é um anjo que não tem nada a ver com você, um anjo bom e quer lhe ajudar. Na realidade, existem as duas questões, as duas possibilidades, né? A gente recebe ajuda no plano astral de familiares já desencarnados, ou até mesmo de pessoas que estão encarnadas, estão dormindo e que se encontram, e a gente conversa, troca ideias e recebe recomendações, tanto recebe quanto dá, como se fosse um diálogo, né, respeitoso entre pessoas evoluídas, né? Mas existem também os anjos, né, já alinhados com outros raios, porque o reino celestial ele é composto por raios. Existe uma hierarquia espiritual de anjos e arcanjos, né? A maioria dos arcanjos tem nomes em hebraico, termina em El, Gabriel, Rafael, Uriel, etc. Esses seres angelicais, que na tradição védica é chamado de devas, então são grandes espíritos poderosos que funcionam como espelhos, vamos dizer assim.
conectados às estrelas e a planetas, e canalizam uma energia, por exemplo, uma energia de cura, do raio verde do arcanjo Rafael, ou uma energia de proteção do arcanjo Miguel, tão conhecido, né? O fato é que eles existem não sem corpo físico, apenas como consciência, né? Claro. E, evidentemente, eles estão procurando ajudar as pessoas que aceitam a sua ajuda. Eles não impõem nada, mesmo que a gente cometa os nossos erros, né? Como o nosso eu superior, ele respeita nosso livre-arbítrio. Nós somos o canal de uma terapia, frequências de luz, como vocês sabem. E trouxemos, através deles, uma meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário, com a ajuda de seres de várias dimensões, né? Os pleiadianos são anjos ou seres de luz da quinta dimensão, no nível do nosso eu superior. Nós temos os sirianos, consciências ainda mais elevadas, que fazem sistema de proteção, de limpeza. E temos seres já iluminados do plano astral, Cherokees, a serviço da hierarquia, fazendo a limpeza do nosso corpo emocional astral. E a forma como a gente se comunica com eles é através da invocação. Então, é a segunda parte desta live, né? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode escrever no chat, que a gente procura responder, tá bom? Muito bem. Eu sei que é um tanto estranho, né, para uma pessoa que está muito ligada no mundo da matéria, acreditar, né, em seres de luz, né? Mas observe que as religiões, todas elas trabalham, né, a questão da invocação de seres de luz, de santos, né? Tanto em todas as tradições religiosas tem a figura dos santos. Tem uma pergunta aqui da Eridana, de Fortaleza. Esse tratamento do MAP continua durante o sono do corpo? Sim. Quando a gente dorme, a nossa alma, a nossa aura, nosso campo áureo, que é constituído de 3 componentes em sintonia entre si, corpo vital, astral, corpo emocional e o corpo mental. E fica uma conexão energética, como fosse um cordão umbilical. E neste processo, com a invocação, nosso corpo com a nossa aura fora do corpo físico, a gente recebe uma terapia, né, energética de harmonização. É isso que eles fazem, né? Como terapia significa terapia, restabelecer o equilíbrio original. O ser humano, de uma maneira geral, tanto em todos os aspectos, no aspecto da psique, no aspecto biológico, é tudo em equilíbrio, em homeostase. Quando a pessoa está em equilíbrio, em um equilíbrio dinâmico, a pessoa está com saúde, está saudável, está bem, tudo em paz. E quando você desequilibra é que surgem os sintomas, as doenças, né? Que elas podem começar a um desequilíbrio energético, afeto mental, depois o emocional, depois o etérico e finalmente pode se manifestar no longo prazo a nível físico, uma somatização.
Então, esse trabalho, ele é feito quando a gente está projetado fora do corpo, né, no plano astral. E ele dura algum tempo, não vou dizer que é a noite inteira, né? Mas ele funciona em doses homeopáticas. Então, é por isso que é necessário e é solicitado que você crie o hábito de, todas as noites antes de dormir, invocar os seres de luz e colocar a intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado a nível mental, emocional, energético ou físico, né? Se tiver mais alguma pergunta, podem colocar. Muito bem. Então, quando a pessoa acredita nessas forças, evidentemente ela ajuda no seu processo de cura, né? Você pode comprovar isso cientificamente pelo efeito placebo da cura mental, né? Você sabe que todos os medicamentos normalmente aprovados lá nos Estados Unidos, pela FDA, Food and Drug Administration, que é equivalente à Anvisa brasileira, só que tem uma grande diferença, que a Anvisa é um órgão federal no Brasil. E o FDA nos Estados Unidos é financiado pelos laboratórios. Então, tem um questionamento aí de conflito de interesses, né, que nós já abordamos em outra oportunidade. Então, o fato de você acreditar, você ativa o seu sistema imunológico, né, a glândula timo, fica aqui no centro do peito, né, que é uma energia verde que tanto chega do Sol quanto chega da Terra, do reino vegetal. Então, a pessoa que tem fé, por isso que diz que a fé remove montanhas, e tem aquela passagem bíblica de Jesus, né, que é a mulher que tocou no seu manto e disse, tu me curaste, e ele retrucou, não, foi a tua fé, né? Então, existe hoje um livro que eu já recomendei várias vezes, chamado A Biologia da Crença, né, do Bruce Lipton, onde é demonstrado cientificamente que a fé ajuda na estimulação do sistema imunológico a nível geral, né, físico, mental, etc. Então, a pessoa que tem uma fé religiosa, como em Jesus, em Buda, em Mãe Maria, em Krishna, não importa em quem, essa fé ajuda na recuperação. Então, evidentemente, você acreditar e confiar nos anjos, nos seres de luz, evidentemente tem um efeito benéfico, né? Então, a questão da consciência, do autoconhecimento é fundamental no processo de autocura. Na realidade, a gente sempre orienta que quem cura é sempre o cliente, né? Porque o processo, o terapeuta de qualquer terapia, ele é um facilitador, orientador, né? Mas a cura só se mantém se o cliente, o paciente, dependendo do caso, ele mudar seu estilo de vida, expandir a sua consciência, ter autoconhecimento, né? Então é assim que a cura se mantém. Muito bem, mais alguma pergunta? Muito bem, então vamos falar um pouquinho da meditação MAP, vamos tocar o nosso sininho. A primeira parte desta live, né, desse encontro,
ele é muito, como tem um tema, ele é muito cognitivo, muito mental, né? E o mental está aqui, né, na cabeça. Quando a gente medita, a gente sai do mental para o cardíaco, né? Então, vamos colocar as mãos no peito, no centro do meio do peito, fazer algumas respirações conscientes. A respiração é fantástico, né? Quando você respira conscientemente, você traz a sua atenção para o cardíaco. Inspirando pelo nariz e segurando o ar um pouquinho nos brônquios, nos pulmões e soltando lentamente pela boca. Observe que nossa conexão cósmica é perene, né? Toda hora nós estamos em automático respirando, né? Então, quando a gente faz uma respiração consciente, com gratidão, traz a gente para um estado de harmonização cerebral, a frequência cerebral cai para alfa, para teta, e traz a gente para um estado presente, né? Nós temos em nossas mãos, na palma das mãos, 2 chakras de cura, né? Tanto é que a posição das mãos é uma coisa já comprovada como poder de cura. Então, a gente trazer as mãos para o peito também traz esse benefício, né, de harmonização da nossa consciência. Então, procure uma posição que seja confortável, sentado, deitada, feche os olhinhos, só escuta a minha voz. Eu começo com uma prece universal, mas eu recomendo que antes de dormir todos façam suas preces pessoais. Toda prece com fé, com presença é importante porque ela eleva a nossa vibração áurica. Então, quando a gente dorme, vai para uma dimensão no astral mais elevada, pode até encontrar com seres de luz, né, com anjos, seu anjo da guarda com mais facilidade. Então, a grande invocação, que é uma prece universal, eu vou recitar e você acompanha comigo, ou mentalmente ou verbalmente, dependendo da sua situação. Então, vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Então vamos invocar os pleiadianos com o mantra Aloha, 3 vezes. Os pleiadianos, eles trabalham na nossa parte magnética da nossa aura. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees trabalham a harmonização do nosso campo
emocional, o corpo astral. O mantra é Akita Mani Iyo, 3 vezes. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. E os sirianos que fazem uma limpeza no cérebro emocional, no cérebro reptiliano, na memória cerebelo, para limpar os nossos medos, nossos traumas, tanto desta encarnação como de vidas passadas. O mantra é Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E então você coloca a sua intenção. Pode ser um processo verbal ou mental, que é como nossa conexão é mental, principalmente, né? Então você coloca a intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado, né? Então, por exemplo, que tenha cada vez mais contato com o seu anjo da guarda, que seja ele um guia do astral, ou mesmo a conexão com o seu eu superior, né? Muito bem. A invocação, né, é como se fosse dando permissão a ele para trabalhar de acordo com o seu livre-arbítrio, que é a sua intenção, né? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e praticar, né? Outra coisa que é importante salientar é que esta meditação, você pode compartilhar com outras pessoas, do jeito que for mais conveniente para você, né? Então, sinta-se um agente de divulgação, né? E qualquer pessoa que invocá-los serão assistidos. E a razão de fazer antes de dormir é porque, como eu já expliquei, a gente está fora do corpo, literalmente. É mais fácil trabalhar energeticamente com a alma fora do corpo do que a pessoa numa atividade física na vigília, tá bom? Então eu peço a você que fique cerca de mais 15 minutos, que é formada uma egrégora aqui. Eu ficarei mais 15 minutos sustentando essa plataforma, ajudando os seres de luz também nesse trabalho. Se alguém quiser amanhã mandar algum feedback, pode usar o meu canal do WhatsApp que vocês têm. Então, tenham todos uma boa meditação e uma boa noite. E amanhã essa live fica disponível aqui nesse canal do Instagram e amanhã eu distribuo para os meus guias espirituais, que são vocês mesmos, na minha lista do WhatsApp, tá bom? Pelo canal do YouTube. Namastê. Namastê.